Vamos falar um pouco de autismo. Autismo não sob o ponto de vista da medicina, mas sob o ponto de vista da filosofia. Nesse primeiro vídeo, eu quero conversar sobre autismo e genética. Muito se fala porque o autismo tem aumentado expressivamente nos últimos anos. E um dos elementos que se coloca que o autismo tem fatores genéticos, que a genética é que determina o autismo, ou pelo menos tem valor muito relevante. Eu sou farmacêutico de formação acadêmica, né? E quero lembrar que a genética é um dos fatores que influenciam na vida. Então imagine só um exemplo bem raso. Eu, teoricamente, tenho propensão a infarto, porque meu avô morreu de infarto, minha mãe morreu de infarto, meu irmão mais velho morreu de infarto, e tenho um irmão com um problema no coração, ali um probleminha. Então, teoricamente, eu tenho propensão a infarto, genético. Agora, a genética, ela se combina com o meio. O que se expressa no indivíduo não é o que está na genética, é o que está na genética mais a combinação com os elementos externos. Então, se eu tenho propensão a infarto e tenho uma vida sedentária, fumo, bebo, alimentação ruim, muito fast food, essas coisas. Se eu tivesse uma propensão genética para ter infarto aos 50, talvez eu teria aos 30. Agora, se eu tenho propensão a infarto, faço atividade física, estresse baixo, cuido da minha alimentação, cuido do meu estilo de vida, um estilo de vida que tem um bom sono, que tem descanso, que tem alegria, que tem família, talvez eu tenha infarto aos 90, em vez de aos 50. O que eu quero dizer com isso? Que o conjunto entre a tendência genética, o que os genes dizem, com o seu estilo de vida, como você conduz a vida, é que vai dar o resultado. E hoje existem muitos estudos que essas tendências genéticas, elas podem ser acentuadas muito ou reduzidas significativamente. Então, quando eu pego autismo, eu coloco ali uma criança que é numa família pequena. Hoje, as famílias têm 1 ou 2 filhos e geralmente vivem isoladas, vivem em apartamentos, por exemplo. Então, pega antigamente, quando uma criança nascia, tinha um punhado de irmãos, ou se ela era uma das primeiras daquela família, né, digamos o primogênito, tinha um punhado de primos. Então chegava num final de semana, era tio, tia, era aquela bagunça de gente, de pessoas, e essa criança passava de colo em colo, né? E criança pequena sempre atrai atenção. Muitas crianças para brincar desde o início, desde cedo. Muitas crianças para interagir. Então, mesmo que a criança tivesse uma tendência ao autismo, o volume de interações que acontecia atenuava significativamente. Mas não é só essas interações, são outros fatores, como por exemplo também o afeto, que a gente vai conversar em outros vídeos. Vou fazer uma sequência aí sobre autismo. Então, autismo não é só genética, como qualquer coisa. E aí sim, se eu quero mais saúde, estilo de vida, como eu organizo a minha vida, faz uma diferença gigante.